Então, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. Amém? 16:6. Antes da gente começar a ler, bota a mão no teu coração e fala: Senhor, joga por terra toda barreira. Eu tenho todo instrumental. Eu quero fome. Que eu tenha fome por transformação. Fome pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Amém. Até o 8, por favor. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Amém. Só até aí. Estenda a mão na minha direção, fala: usa o João. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja trazida hoje, que ela seja transformadora. Em nome de Jesus. Eu vou trazer outros textos. A gente vai dar prosseguimento a esse texto até o final. Mas antes eu queria falar sobre esse capítulo, versículo 6. Eu ouvi uma palavra sobre isso que falou muito ao meu coração. O Espírito Santo me impediu de ir para a Ásia, então eu fui para outro lugar. Vocês viram esse Espírito aqui? Sim ou não? Pô, está dizendo que o Espírito Santo impediu ele de pregar o Evangelho em determinado lugar. E é um negócio interessante isso. E depois o Espírito Santo vai se apresentar a ele através de um sonho, através lá de uma pessoa, e ele vai entender que o Espírito Santo está querendo que ele faça uma outra coisa, e para onde ele tinha planejado fazer, para onde ele tinha planejado ir, ele não vai, porque o Espírito Santo fala para ele não ir lá pregar o Evangelho, mas ele ir pregar o Evangelho em outro lugar. Isso é uma coisa interessante, porque dá a impressão que o Espírito Santo vai cumprir a nossa agenda. Que a gente lê a palavra e nós criamos uma agenda, criamos um projeto, e aí a gente vira para o Espírito Santo e fala assim: olha só, Espírito Santo, eu vou fazer isso, vem cá, me abençoa aqui. Me abençoa nesse negócio aqui que eu estou bolando fazer. Faz aí a minha vontade. E não dá certo. Quem está me ouvindo? Não funciona. Porque o mais importante é que o Espírito de Deus e Deus tem vida própria. Quem está me ouvindo? Ele tem vida própria, ele tem vontade própria, ele tem um projeto próprio, ele tem um plano próprio, e ele tem um plano próprio para nós, que não necessariamente é o plano geral dele, porque o plano geral dele poderia até ser pregar na Ásia, mas dizer assim: para você eu não tenho que pregar na Ásia, eu quero que você pregue no sul da Grécia, que é o caso. Quero que você suba ali pela costa e fique no sul da Grécia. Eu não tenho para você entrar para dentro da Ásia. E aí, isso não quer dizer que o Espírito Santo não tenha para alguém ir para a Ásia, mas não para Paulo. Mas é uma coisa interessante ver
como que, às vezes, uma coisa que parece ser lógica para nós, não é lógica para Deus. E Deus tem a sua vontade própria, tem o seu plano próprio, e Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele não está sujeito a uma ordenação humana. Quem está me escutando? Isso eu acho, e nenhuma lógica humana. Então, eu já vi muitas pessoas entrarem por esse caminho. Deus tinha algo para Paulo tremendo. Ele estava mandando Paulo a uma nação corrompida, a um povo corrompido por deuses pagãos, por costumes nojentos, por uma religião falsa. Uma religião falsa e uma verdadeira, mas morta, que era o judaísmo espalhado naquela região. Deus estava mandando Paulo para lá. Deus tinha um projeto para ele muito de transformar uma nação através dele. Quem está me ouvindo? Amém. Deus, quando quer transformar uma nação, Ele não muda a nação, Ele muda uma pessoa. Quem está me ouvindo? Ele muda uma pessoa e diz a aquela pessoa: agora você vai lá e muda aquela nação. Quem está me ouvindo? Então, Deus tinha um plano para mudar toda aquela realidade, pessoas perdidas. A gente vai começar a observar que Ele quer mudar uma nação, mas Ele muda um grupo, Ele muda uma família, Ele muda uma pessoa. E às vezes a gente entende que a mudança de toda uma nação, de toda uma realidade, uma sociedade, é pela mudança da sociedade. Pô, Deus, então me coloca no estádio de futebol. Quando eu comecei o ministério, veio um profeta para mim e disse assim: João, Deus está me falando que você vai pregar para milhares de pessoas. Uau! Eu já me imaginei Billy Graham. Quem está me ouvindo? Entrando no estádio do Maracanã, aquilo tudo lotado, eu lá entrando e pregando para multidões, as multidões se convertendo. Eu imaginei que era isso. Nunca rolou. Nunca rolou. Caio Martins não, Maracanã, né? E também não estava lotado, né? Estava assim, tinha uma galera lá, tal, mas não. E não era para ver o João. Tem um monte de pastor lá. E aí eu fico pensando, poxa, mas se cumpriu a palavra? Se cumpriu. Eu já preguei para milhares de pessoas. Quem está me escutando? Mas não do jeito que eu queria. Não do jeito que eu imaginei. Não do jeito que eu achava que ia acontecer. Eu achava que ia ser cheio de glamour, cheio de... E não. Foi um grupinho aqui, sobe o morro, prega lá em cima, entra na favela, prega mais um grupo, vai aqui, ganha uma família aqui, ganha uma alma ali, ganha um garoto, ganha um adolescente, daqui a pouco aquele adolescente cresce, casa, aí se desvia, sai da igreja, vai fumar maconha, aí volta, encontra o Senhor, começa a vida dele em Cristo. Quem está me ouvindo? Não foi nada do jeito que eu imaginei. Deus faz do jeito dele. Fala para a pessoa que está do teu lado: se liga. Deus tem um projeto próprio. E é muito sobre isso que eu quero conversar hoje com cada um. Amém, amados? Vamos abrir, vamos voltar à palavra. Vamos para o versículo 14 e 15 primeiro, depois do 16 e 35. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Vamos lá. O que Deus teve que fazer para Lídia conhecer o Senhor?
Eu não sei se houve uma maior procura pelo produto dela. Ela vendia um tecido púrpura, ela era vendedora disso. E aí eu não sei se houve uma demanda maior por esse tipo de produto aqui ou ali, e ela teve que se mover de um lado para o outro, e acabou encontrando Paulo, e Paulo sentou e ficou batendo papo com ela. Daqui a pouco ela gostou, entendeu o que estava acontecendo, entendeu quem era Jesus, entendeu o projeto de salvação, e aí ela embarcou na de Paulo, pegou Paulo e Silas, se eu não me engano, levou para a casa dela, deu comida para eles. Quem está me ouvindo? Amém. Deus moveu as coisas de maneira que aquela mulher o conhecesse, e usou Paulo de uma maneira que ele nunca imaginou, talvez sentado na praça conversando com alguém. Vamos continuar, 16 ou 35, tem mais coisa aí. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo e prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e a sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros. Amém. Só peraí. Galera, alguém aqui já fez alguma coisa crendo que estava fazendo em Deus e depois parou e disse assim: eu acho que eu fiz besteira? Já? Quem já? Não, sério, de boa, só esse grupo aqui não, acho que assim, não estou fazendo por Deus, mas depois dá tanta coisa errada, você diz assim: não, já me enganou, não pode ser isso. Já aconteceu isso com vocês? Fala aí, porque comigo já. E aí eu quero colocar a importância, e a gente vai conversar sobre isso, da direção do Espírito prevalecer sobre as aparências. Como é importante
você ter uma experiência com o Espírito, para que você não seja enganado pelas aparências e pelo comum da religião. Quem está me escutando? Pelo normal do que todo mundo pensa, da religião e tal. Como naquele caso de que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia. Mas o normal não seria isso. Isso só me demonstra, esse texto me demonstra o quanto que Paulo estava ligado ao Espírito Santo. Como ele era uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo e não por nenhuma outra regra. Porque nesse momento, eu no lugar de Paulo, cara, eu ia entrar em desespero. Porque olha só, vamos. Paulo ele ia pregar, o plano dele era pregar na Ásia. O Espírito Santo fala para ele, para não ir para a Ásia, dá a ele um sonho para ele pregar lá no sul da Grécia. Quem está me ouvindo? Ele já fica... Eu não sei se isso acontece com vocês. Às vezes eu tenho certeza que Deus me manda falar uma coisa, eu falo e depois eu fico assim, meu Deus, o que eu falei? Já aconteceu isso? Às vezes Deus me manda dar uma direção à pessoa, algo do tipo assim, pede demissão do teu emprego. Pede demissão do teu emprego que não vai te faltar nada. E Deus vai te sustentar e está levando você para outro lugar. Aí a pessoa, amém, pastor, vira as costas, vai embora. Aí eu fico sem dormir. Porque eu dei uma direção para a pessoa. Quem está me ouvindo? Vai haver um milagre na tua vida. Como é que eu vou prometer a pessoa uma coisa dessa? E eu sei que foi direção de Deus. Mesmo assim eu fico apreensivo. Fico mal. Por quê? Porque, sei lá, vai que é coisa da minha cabeça. Nunca aconteceu isso com você, irmão? Não? Vai que é coisa da minha cabeça. Vai que fui eu que inventei aquele negócio. Porque ninguém tem garantia de nada. Deus fala no nosso coração, ou você crê e você conhece a voz de Deus e você segue, por mais louco que seja aquela atitude, aquela direção, Deus está mandando fazer, você diz, eu vou fazer, eu vou nessa. E aí, veja bem, se coloca no lugar de Paulo. Aí Paulo vai lá, começa a pregar na cidade e vai uma mulher, adivinha, atrás dele, uma adivinhadora. Aliás, ela era uma médium, uma jovem médium. Né? E aí ela ia e ela dizia, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E através dele é que as pessoas vão encontrar salvação. Amém? Ela estava falando mentira? Sim ou não? Ela não estava falando uma coisa verdadeira? E aí ele ouvindo aquilo e ele ficou incomodado com aquilo. E aquela mulher foi andando atrás dele dias. A Bíblia diz que foram dias. Quem está me ouvindo? Deixa eu tirar antes que eu jogue esse relógio a alguém. Eu faço assim, aí vai. Então, foram dias com a mulher andando atrás dele e falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo, ele veio aqui para trazer a salvação, esses homens são servos do Deus Altíssimo e tal, e Paulo incomodado com aquilo, mas a mulher falando uma coisa, veja bem, talvez não fosse a melhor atitude fazer uma associação com aquela mulher, porque todo mundo acreditava nela, adivinhadora. Amém? Ela era médium, tinha uma popularidade na cidade, a pessoa que as pessoas iam até ela se consultar, e aí tinha uma galera que ganhava dinheiro com ela, e ela era médium, as pessoas iam se consultar com ela. Talvez fosse o lance de Paulo dizer assim, vamos fazer um acordo para a pregação do evangelho aqui na cidade? Você vai, usa da tua popularidade e espalha para a cidade inteira que eu sou o cara. E todo mundo vem até mim, a gente faz um acordo e tal. Ao invés disso, num determinado momento, Paulo vira para ela e diz,
Em nome de Jesus Cristo. Ele não falou com ela. Ele falou com o demônio. Aquele caso que eu falei no catecumenado, que eu falei com o demônio, o namorado da mulher achou que eu estava falando com ela. Aí depois o cara veio no dia seguinte para me matar, porque ele está me chutando. O caso da minha vida. Paulo virou e falou com o demônio. Virou com o demônio e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. E aí, o demônio saiu, e aí acabou o lucro com a mulher, acabou o negócio com a mulher. Porque o próximo que disse assim: pô, adivinha minha vida aí, ela parava, dá não. Aí eu vi o outro dizer: então adivinha do outro. Aí a pessoa vinha, ela olhava, e não estou ouvindo nada não estou escutando ninguém, não tem como saber nada da vida da pessoa, porque aquele demônio que dava informação para ela vazou. Quem está me ouvindo? Amém. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se a mulher estava falando a verdade, qual foi a treta aí? Por que a treta entre Paulo e ela? Se ela estava falando a verdade, poderia até estar ajudando, né? Alô? Tem alguém aí? Estão pensando também? Não tem um negócio esquisito? Por que ele mandou o demônio embora? Ele disse assim: o demônio, vem cá, vamos fazer um acordo. Eu vou dar uma descansada e você pega para mim aí. O que havia naquela mulher? A Bíblia diz que havia um espírito nela. Mas eu não falei que Paulo era um cara com intimidade com o Espírito Santo? O espírito que estava nele era diferente do espírito que estava nela. Apesar dela estar falando uma coisa verdadeira, não era com o mesmo espírito. Preste atenção no que eu estou falando. Os dois estavam falando de repente a mesma coisa, mas o espírito que estava governando era diferente. Então o resultado era diferente. Conforme aquela mulher proclamava aquilo ali, aquela verdade, o que estava crescendo ali era um outro espírito que as pessoas estavam confiando cada vez mais nela. Os lucros estavam aumentando cada vez mais. O negócio, o esquema estava cada vez mais alimentado. Estava todo mundo se dando bem. Aquela mulher era uma escrava. Entende-se que ela era uma escrava. Ela era escrava daqueles homens. Com certeza era uma pessoa infeliz. A experiência que eu tenho em todos esses anos com pessoas que viveram essa realidade é de pessoas infelizes. E que elas só são felizes quando são libertas. Eu lembrei aqui, Mariana, está aí? Mariana, do Vidal? Do Vidal, está aí? Beleza. A mãe da Mariana, Maria, irmã Maria, membro dessa igreja, amém, amados? Faleceu. E ela era médium, mãe de santo, trabalhava há muitos anos nisso aí. E ela, num determinado momento da vida dela, ela foi convencida de que ela não era feliz e que aqueles demônios traíram ela durante a vida dela inteira. E ela chegou ali, naquele momento da vida, ela estava muito doente, ela já estava com câncer, um estado bem adiantado. Quando o Senhor a alcançou, ela entregou a vida dela para Jesus. Amém, amados? E nós tivemos a chance, né, Geisa? A Geisa foi muito usada por Deus para estabelecer essa relação, pregou para ela, ela se converteu, jogou todo o material dela de santo, dessas coisas, né, daquela religião, jogou fora, rompeu com todos aqueles demônios, entregou a vida dela para Jesus, chamou os filhos de santo todo dela e disse assim: olha, eu não vou liberar vocês para vocês fazerem o que vocês quiserem, porque a minha vida agora é de Jesus Cristo. E mudou, a vida dela mudou. Quero glorificar a Deus, quero aplaudir o Espírito Santo que tem feito isso. Amém, Mariana? Mariana tem um papel nisso aí também, junto com a Gisa.
E ela então foi, nós fizemos o batismo dela no hospital. Ela foi batizada, a gente filmou, botou num grupo de oração da igreja na época, filmou o batismo dela, eu recebi ela na igreja, como membro da igreja, e ela foi para o Senhor. Amém? E eu tenho certeza, fui lá, fiz o sepultamento dela, pregando a palavra, o Espírito Santo todo lá, todo mundo escutando a palavra de Deus, amém? E ela sabia que isso iria acontecer, avisou todo mundo, disse: olha, meu enterro, quando eu for, eu quero que seja assim. O pastor vai trazer uma palavra, quer dizer, e eu vejo como que essa pessoa, a Maria, a irmã Maria, ela sofreu a vida inteira por ser usada por espíritos enganadores. Aquela garota que estava ali, que o apóstolo Paulo disse: sai, demônio, sai dela, ela foi abençoada, a vida dela mudou naquele dia. Quem está me escutando? Ela foi abençoada pelaquela atitude, pelo aquele momento, por uma palavra que Paulo deu, mudou a vida dela. Uma palavra. Ele virou para ela e disse: olha, virou para o demônio, tirou o demônio dela. Todo o esquema de lucro, de tudo que estavam fazendo com ela, caiu por terra naquele dia, naquela hora. A vida daquela pessoa mudou e a vida daqueles caras mudou também. O que eles fizeram? Pegaram Paulo. Glória a Deus por essa chuva. Aleluia. Ninguém vai ficar molhado. Amém? Pegaram Paulo, arrastaram Paulo até os magistrados, falaram que ele estava pregando coisas terríveis, espancaram ele, tiraram as roupas dele, de Silas, espancaram ele, bateram nele, depois ele todo arrebentado. Os romanos eram muito bons nesse negócio, tinham lá os pretores, né? Os pretores que andavam junto com o juiz, eram 6 caras que andavam com varas, pegaram esse cara, essas varas, e batiam o cara. E depois de bater bastante, levou ele para uma prisão e deixou ele a ferros, aprisionado lá. Quem está me ouvindo? Aquilo que nós começamos a ver essa mudança, algo que era uma aparente vitória, porque ele deu ordem ao demônio, o demônio saiu, o demônio perdeu, tornou-se algo numa aparente derrota, porque veio na contramão um monte de coisas contra ele. Várias coisas aconteceram com ele. Ele apanhou, foi preso, ficou cheio de hematomas, provavelmente, foi colocado dentro de uma prisão, e aquilo que parecia que Deus tinha errado em alguma coisa. Então não foi o Espírito Santo que mandou. Tenta se colocar, quem está me ouvindo, diga amém. Tenta se colocar no lugar dele. Será que não passou na cabeça dele: pô, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, porque Deus não está me abençoando, porque a pregação do Evangelho não está dando certo? Aquilo que deveria estar acontecendo era para a cidade estar se convertendo. Ao invés disso, eu estou preso, apanho pra caramba, só porque eu expulsei um demônio. Eu achei que estava fazendo aquilo em Deus, mas não estava. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu devia ter ido para a Ásia. Se eu estivesse na Ásia, de repente não estava acontecendo nada disso. Mas eu cismei que Deus, que o Espírito Santo estava me mandando para cá. Quem está me imaginando a luta dele? E muitas vezes, quando nós estamos fazendo coisas para Deus, Satanás vem e começa a colocar na nossa mente coisas do tipo: tá vendo? O pneu do teu carro furou? Sai da igreja que melhora. Quem está me ouvindo? Tá dando, as coisas estão dando errado? Larga de Jesus. Para com esse negócio, está ficando fanático. Está todo mundo dizendo que você é fanático. Está todo mundo
debochando de você. E agora? Eu estou colocando coisas que eu vivi. O tratamento de Deus na vida de uma pessoa, quando ela começa a caminhar no Evangelho, muitas vezes é muito complicado. Eu perdi a conta de quantas vezes Deus me tratou muito duramente. Duramente. Porque eu precisava ser tratado duramente. Deus precisava, por exemplo, me tirar tudo. Quando eu me converti, eu fiquei... Eu não posso dizer que eu fiquei duro, porque às vezes eu brigo comigo. Digamos assim, fiquei desprovido de recursos. Amém, amados? Fiquei muito desprovido de recursos, muito. E naquela ocasião, parecia que eu estava fazendo uma coisa que estava dando errado. Parecia que eu estava brincando de ser crente. Porque Deus precisava tirar os recursos da minha mão, porque eu era um cara muito eu. Eu me garanto, eu trabalho, eu sou trabalhador, eu vou lá e faço, eu dou o meu jeito. Minha família não vai passar por nada, porque eu tenho grana, e se eu não tiver grana, eu corro atrás. Eu dou um jeito, eu pego emprestado, eu faço. Então sou eu tenho meu braço, eu tenho minha cabeça. Deus me deu, eu pensava assim, Deus me deu 2 braços, 2 pernas, saúde, o resto é comigo. Sabe o nome disso, igreja? Fala comigo, arrogância. Arrogância. Deus queria que eu aprendesse que eu dependo dele para tudo. Quem está me escutando? Para tudo. Não adianta ter 2 braços e 2 pernas se Deus fechar a porta. Se o Senhor não edificar a casa, fala comigo, se o Senhor não edificar a casa, fala de novo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil vigiarão os sentinelas. Que coisa difícil de aprender. Que coisa difícil de aprender a ter dependência completa do Senhor. Então, de alguma maneira, aquilo que parecia uma vitória para Paulo, poderia estar parecendo para ele uma grande derrota. E aí ele foi jogado dentro de uma prisão. Provavelmente ali seria o momento dele estar amaldiçoando a Deus de toda maneira, dizendo assim, Deus, eu estou fazendo a tua obra, estava lá em Jerusalém, estava tudo bem, depois eu queria ir para Aso, o Senhor me mandou para cá, e agora eu fui expulsar um demônio, expulsei, o Senhor foi lá, botou teu poder lá, o demônio foi embora, e aí eu tomo uma surra, o Senhor me deixa aqui nessa prisão? Amém? Mas ao invés disso, o apóstolo Paulo, ele já tinha entendido, ele e Silas já tinham entendido, na maturidade deles, que a vitória deles estava em guardar a fé. Quem está me ouvindo? Fala com a pessoa que está do teu lado, a nossa vitória está em guardar a fé. Nada que aconteça, fala comigo, nada que aconteça pode tirar o nosso foco disso. Sabe, aquilo eu acredito que tenha gerado, a Bíblia fala que Paulo e Silas cantavam todo arrebentado, imagina, os caras todos arrebentados, jogados numa prisão, aos ferros, com os ferros nos pés e nas mãos, injustiçados, sentados ali cantando louvores. Cantando, é o que a Bíblia diz, cantando louvores. Cantando louvores a Deus. Alegres, felizes. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quem está me ouvindo? Eu estava pensando nesse versículo,
agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo. Imagina, sempre ouvi esse versículo da seguinte maneira: se você se agradar de Deus, Ele vai te dar tudo o que você quiser: carro, casa, dinheiro, namorada, namorado, isso e aquilo, papapá. Eu entendia, eu lia o versículo assim. Agora eu leio assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual é o desejo do coração? É Ele. O desejo não é a casa, o carro, é Ele. Ele é a suficiência. Ele traz a suficiência. Porque não adianta ter todas essas coisas sem Ele. Porque se você tiver todas essas coisas sem Ele, você será infeliz. Paulo e Silas, não estava faltando nada para eles estavam muito bem. E isso deve ter dado um nó tremendo na cabeça dos outros presos e do carcereiro. Porque o objeto de Deus de todo aquele negócio era aquele carcereiro. Amém. Na cidade de Filipe. Era aquele cara. E aquele cara devia estar vendo aqueles caras tudo arrebentado e cantando, alegre. Não estava faltando nada para eles ali. Não estava faltando nada para eles ali. Eles tinham um Senhor. Eles sabiam que eles tinham um Senhor. E aí aquilo deve ter dado um nó na cabeça dos presos. E deu um nó na cabeça do carcereiro. E aí tocou o coração de Deus. E Deus gerou um terremoto. Não adianta dizer que o terremoto foi coincidência, né, Deus? Não tem coincidência. Aí por coincidência teve um terremoto. Não, aquilo tocou o coração de Deus e Deus mandou o terremoto. Porque Deus manda terremoto. Deus não manda só soprinho, não. Nem ventinho, nem coraçãozinho. Sabe aqueles coraçãozinhos do Zap? Deus tem sua maneira de falar. Mandou um terremoto. E aquele terremoto teve uma consequência na vida deles. Aquele terremoto, durante aquele terremoto, a Bíblia diz que o negócio tremeu, o chão tremeu. Deus, olha para mim, igreja, não é terremoto simbólico, não é terremoto virtual, não. É terremoto das portas abrirem. Hein, Paulinho, é isso? Quando a estrutura do prédio cede e as portas não conseguem fechar. Quem está me ouvindo? É terremoto à vera. E a Bíblia diz que nesse terremoto os ferros se soltaram, ficou todo mundo sem corrente. Deve ter caído alguma parede ou soltado alguma coisa. E eles ficaram livres. E aí o carcereiro pancou o cabeção. A hora que o carcereiro chegou, a Bíblia diz que ele passou a mão na espada e ia se matar. Por que ele ia se matar? Quem sabe? Porque ele ia ser torturado. E depois ia morrer de qualquer jeito. Ele ia ser torturado. Tortura romana era uma bênção, né, mano? É usada até hoje. Tortura romana era terrível. O cara preferia se matar. Ele passou a mão na espada e disse: vou agora. E aí ele passa a mão na espada para se matar. E o apóstolo Paulo, mais uma atitude, só uma pessoa de Deus faz isso. Se fosse uma pessoa sem Deus, ele dizia: fica calado que ele vai se matar. A hora que ele se matar, a gente vaza. Quem está me ouvindo? Não seria essa a atitude de uma pessoa sem Deus? Mas a atitude de Paulo foi: para aí, cara, não se mata não, porque está todo mundo aqui. Ninguém fugiu não. Está todo mundo aqui. E isso deve ter impactado mais ainda a cabeça do cara. Por que ninguém fugiu? O cara está todo arrebentado, está aos ferros. De repente o cara fica solto, as portas se abrem e ele não sai. 2 homens levaram a presença de Deus àquele lugar. Quem está me ouvindo? E talvez o resultado daquele terremoto pudesse ser completamente diferente, mas aquele terremoto mudou a história de todas aquelas pessoas.
Mais do que isso, aquele terremoto mudou a história do Evangelho. Porque lá na frente, o apóstolo Paulo estava num lugar e ele disse, eu estaria passando muita necessidade aqui, mas não estou. Na verdade, eu estou cheio por causa da oferta que vocês mandaram Epafrodito me entregar. Que era um cara que veio de Filipe, levando uma oferta para ele. Ou seja, o que estava acontecendo ali estava gerando o futuro do ministério dele. O futuro da vida dele, até financeira, estava acontecendo ali naquele momento, quando ele salvou a vida daquele carcereiro. Quando ele apanhou injustamente, quem está me escutando? Quando ele apanhou injustamente, foi preso injustamente, ele poderia estar reclamando com Deus, mas ele adorou a Deus, e o terremoto gerou a transformação da vida dele e consequências para ele lá na frente. Porque a cidade de Filipe foi ganha nessa ocasião. Quem está me acompanhando? Mas aquele terremoto poderia ter tido um resultado completamente diferente. Por exemplo, poderia ter caído tudo em cima da cabeça dele. Terremoto tem dessas coisas, não é isso? Eu não entendo muito terremoto, graças a Deus. Mas pelo que eu vejo nos filmes e tal, terremoto tem essas coisas do prédio cair em cima da cabeça das pessoas. E achatar as pessoas e virarem uma panqueca. Isso poderia ter acontecido. Essa poderia ter sido a consequência daquele terremoto. E eu acredito que não foi a consequência do terremoto por causa da postura de adoração e de não murmuração deles. Porque a murmuração faz com que os terremotos venham para destruir. Mas a adoração faz com que os terremotos venham para abençoar. Fala comigo. A murmuração faz com que os terremotos venham para destruir. A adoração faz com que os terremotos venham para abençoar. Eu sou um homem abençoado por um terremoto. A diferença é qual é a postura que você tem em relação ao Senhor. Qual é a postura que você tem em relação ao Senhor? Sabe, aquele carcereiro, olha só, Paulo não prega para o carcereiro antes. O carcereiro não devia estar nem dando papo para ele. Quem é que vai dar papo para preso? Aqui tem algumas pessoas na igreja que trabalham com a polícia. Qual é o papo que você vai dar para preso? Preso todo arrebentado, jogado aqui fala de prisão no interior. Quer dizer que devia ser lá no fundo, no canto do prédio. Quem é que vai dar conversa para ele? O carcereiro não deu conversa nenhuma para ele. Mas quando aconteceu tudo aquilo, Paulo não precisou falar uma palavra. A postura de adoração dele em meio à crise falou com o carcereiro. Quando aconteceu aquilo tudo, ele fechou a porta, trouxe Paulo e Silas para fora e foi direto ao assunto. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Que é a pergunta que todo mundo faz. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para viver isso que vocês vivem? O que eu tenho que fazer para ter essa experiência que vocês têm aí, de no meio de tanta adversidade, vocês encontrarem esse lugar de paz, esse lugar de alegria, e de repente Deus vinha a seu favor. E do nada Deus vinha a seu favor. O cara estava perplexo com aquilo. E aí Paulo vira para ele e diz assim, quer dizer, Paulo não fala isso, mas ele não responde o que ele tem que fazer. Ele falou em que ele tem que crer. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Porque Paulo estava passando para ele a experiência dele, Paulo. Do tipo, não é que ele tinha que fazer alguma coisa. A relação dele, Paulo, com o Espírito Santo fazia com que ele experimentasse tudo aquilo. Então não se trata do que tem que fazer, se trata em que você tem que crer.
Porque se você crer da maneira certa, você vai fazer as coisas certas. Uma das coisas que no catecumenato a gente experimenta lá, e é sensacional, é maravilhoso, é justamente dizer às pessoas que a gente não tem nenhuma regra. Pastor, mas a igreja não tem regra? Assim, tem regras, tem princípios de Deus que a gente ensina, e tem regra de, olha só, tem que apagar a luz na hora que sair, esse tipo de coisa. Entendeu? Tem regras de convivência. Mas regra não salva ninguém. Regra não é o caminho. Fazer coisas não é o caminho. Mas crer. Quando você crê, o Espírito Santo entra na tua vida. A gente está tendo experiências no catecumenato sensacionais, que as pessoas creem e mudam. Elas não... Eu viro para elas, mas em algum momento eu falei para você fazer isso? Ou em algum momento eu falei para você fazer aquilo? Não. Então por que você parou de fazer isso? Parou de fazer aquilo? Por quê? Porque sim. Porque eu creio que Deus está fazendo isso comigo. Eu estou mudando. Quem está me ouvindo? Não é assim que funciona? Então o apóstolo Paulo vira para ele e diz assim: crê no Senhor Jesus. Porque quando isso acontece, o Espírito Santo entra na vida da pessoa e começa a transformar todas as coisas. Quem pode glorificar Deus? Vamos aplaudir a presença de Deus. Fala para o teu irmão do lado: não existe dor sem propósito. Para quem anda com Deus, não existe dor sem propósito. Para quem anda com Deus, a dor tem um propósito. O problema tem um propósito. A situação difícil tem um propósito. A aparente derrota tem um propósito. Quem está me escutando? Aquilo que aparentemente está dando errado, na realidade é Deus levando você a um lugar maior, a um lugar de vitória. Aleluia. Quem está me ouvindo? Aquilo que, meu Deus, as coisas não está dando errado, não. Você está na mão de Deus, cara. Ele está tratando, Ele está fazendo, Ele está reconstruindo, Ele está reorganizando, Ele está mudando tua cabeça, Ele está mudando teu futuro. Hoje está acontecendo uma coisa aqui, que você vai ver o resultado daqui a 5 anos, daqui a 6 anos. Você vai ver a transformação. Você vai ver tudo que vai acontecer. Porque a sua vida está sendo dirigida pelo aquilo que você crê. E quem você crê? Chama-se Jesus Cristo. E a sua vida será dirigida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E as coisas vão mudando, você nem vê. Quando você vê, mudou tudo. A vida inteira mudou, tudo mudou. Quando você vê, já não é mais igual. Você não está, às vezes você não está mais morando onde você está, você não está mais fazendo o que você fazia, você não está mais ganhando o que você ganhava, às vezes você está ganhando menos que você ganhava, mas agora você tem tudo. E antes você ganhava mais ou não tinha nada. Agora você ganha menos e tem tudo, e você não entende como é que funciona esse negócio. E não te sobra, não te sobra, também não te falta, e você acaba ajudando os outros. É um negócio louco. Andar com o Senhor é caminhar no sobrenatural. É caminhar no sobrenatural. É andar, é viver num lugar só de alegrias. Quem está me escutando? Fala comigo: andar com o Senhor é viver num lugar espiritual só de alegrias, mesmo dentro da prisão. Quem estava preso ali era o carcereiro. Paulo foi lá para libertar ele. Quem estava preso ali era ele, cara. Ele que tinha que, estava amarrado naquilo ali. Sucesso ou derrota, vitória ou derrota dele, dá certo ou dá errado, dependia daqueles presos. Agora dependia do Senhor. Paulo nunca dependeu de ninguém. Quem está me ouvindo? Vida ou morte para ele era a mesma coisa.
Fala comigo, existe um plano para alguém receber o Senhor a partir de mim. Nós estamos devendo o amor de Cristo para alguém. Sempre. O Senhor que nos libertou. As pessoas estão olhando para nós. Porque sabem, porque nós somos a única esperança de transformação de vida para essas pessoas. Quem está me ouvindo? Paulo e Silas tinham tudo para ter perdido ali naquela hora. Eu queria falar uma coisa para vocês. Existe hoje na igreja o grande desafio não é realizar grandes coisas. O grande desafio é perseverança. Quem está me ouvindo? Fala comigo, perseverança. Satanás está tentando gerar motivos para você não crer, para você achar que não deve caminhar com Deus, para você estar cansado da caminhada, para você achar que tem que tentar uma outra alternativa qualquer. Talvez você correr para o horóscopo para escutar aquela mulher do servo de Deus. Esses são servos de Deus. De repente você vai ver no horóscopo. Deixa eu dar só uma olhadinha no horóscopo, né? Esses dias a Rebeca, cadê a Rebeca? Ali. Virou para mim e disse: pai, qual é o teu signo? Eu disse: Leão. Leão? Mas a data do seu nascimento, tipo, Leão da tribo de Judá. É um signo, tá estampado em mim. Quem está me escutando? Mané horóscopo. Não é nada. Eu até contei que quando eu fui diretor do jornal, uns anos atrás, quem fazia na redação lá, quem fazia o horóscopo era o boy da redação. E recebia cartas de tudo quanto é lugar e tal. Mas o boy da redação, ele tinha esperança de estudar jornalismo, né? Então ele fazia lá o horóscopo. Todo mundo cria, fazia carta, agradecendo. Deu certo. Mas eu acabei de aprender aqui que mesmo que fale tudo certo, o espírito é outro. O espírito vai conduzir a um outro lugar. Pode falar tudo certo, pode chegar para você pitonisa. E tem pitonisa de tudo quanto é jeito. Tem umas pitonisas que te fala agora e manda para você. Você pitoniza gosta. Mas eu digo assim, tem umas mulheres que fazem, como é que se diz, com carta, né? Tarô, tem um negócio de tarô, é sério. Pô, tarô, e fala tudo certo. Fala tudo certinho ali, tudo certinho. Só que o espírito que está comandando é outro. O espírito que mora aqui é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é assim: eu posso falar tudo errado, Deus muda para fazer dar certo. Eu posso errar em tudo e Deus acerta. Porque o Espírito de Deus que está comandando, está dirigindo, não tem como dar errado. Quem está me ouvindo? Fala para o teu irmão do lado: pode confiar no Senhor. Paulo confiava no Espírito Santo. Amém? Tudo só aconteceu porque ele confiou no Espírito Santo. Porque ele confiou no Espírito Santo, o Evangelho foi pregado em todo o sul da Grécia. Porque ele confiou no Espírito Santo, aquela mulher foi salva, a família daquele carcereiro inteiro, e a cidade de Filipe teve uma igreja firmada lá. Quem está me ouvindo? Amém. Existe um plano de Deus, não é o teu plano. Existe um plano autônomo do Espírito Santo para nós, que não tem nada a ver com o nosso planejamento. É Ele, a parada é com Ele, sei lá o que vai ser. Olha para mim, igreja, vocês acham que o apóstolo Paulo sabia o que ia acontecer? Você acha que ele sabia? Sabia nada. Ele foi seguindo passo por passo, o Espírito Santo foi falando. Olha para mim, vocês acham que eu sei o que vai ser dessa igreja? Não tem a menor
menor ideia, pastor, qual o planejamento? Eu até acho bonito, tem umas igrejas que a gente se relaciona por causa do projeto, né? E eu vou lá, tem reunião do presbitério, tem planejamento anual, planejamento trienal, planejamento quinquenal, de caraca. Pô, os caras são organizadão. O negócio é combinar isso com o Espírito Santo. Tem que combinar tudo com Deus antes, né? Porque, tudo... Não, eu acho maneiro, eu acho legal, eu acho assim, a gente inveja esse pessoal no bom sentido, né? Eu digo, eu queria, mas eu não saio porque eu só sei o que eu vou fazer hoje. Se me perguntar amanhã, eu digo, depende do Espírito Santo. Como é que vai ser a igreja, mano? Depende do Espírito Santo. Como é que vai ser a sua família amanhã? Deixa eu te falar uma coisa. Por muitas vezes o carcereiro é o alvo de Deus. Fala para o teu irmão do lado. Às vezes o carcereiro é o alvo de Deus. Eu não sei quem é teu carcereiro. Quem é teu carcereiro? Pode ser esposa, patrão, pode ser o carcereiro, né? Pode ser um filho, pode ser um marido. Marido carcereiro tem um monte. Um espírito de machão selvagem. Carcereiro aí, repreendido no nome de Jesus. Sabe, o carcereiro, o nosso carcereiro, às vezes é o alvo de Deus. A pessoa que mais tem se levantado contra nós, a pessoa que mais tem trancado a gente, é o alvo de Deus, e Deus está esperando que você fale com ele sem palavras, como Paulo fez. Porque Deus quer falar com ele usando você, o seu exemplo, a sua adoração, a sua postura, a sua não arrogância, a sua não murmuração na hora da dificuldade. Na hora que você estiver vivendo dificuldade, as pessoas vão estar olhando para você para saber quem é que te governa, qual é o espírito que te governa. Quem está me ouvindo? Se da tua boca vai sair palavrões e reclamações e tal, ou vai sair um hino de louvor? Quem está me escutando? Então, o alvo de Deus pode ser teu carcereiro. Você tem orado pelo teu carcereiro? Eu queria que a gente se antecipasse ao terremoto. Porque o terremoto de Deus sempre vem. Quem está me ouvindo? O terremoto de Deus sempre vem. E o terremoto de Deus pode vir para nos abençoar ou para nos destruir. Sempre vem. Nós estamos sempre perto de acontecer alguma coisa que nos leve para Deus. Tem aquela música, eu cantava muito essa música na minha conversão, aquela Rompendo em Fé, que fala nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Quer dizer que não importa se você está no deserto ou se você está no meio do mar. Não importa se você está nas montanhas ou você está no fundo do poço, no vale. Qualquer lugar que você está te leva para perto de Deus. Amém. Quem está me escutando? Amém. E quando Ele te leva para perto de Deus, você só pode adorar. Porque se você tiver o Senhor, Ele te satisfaz o desejo do teu coração. Porque o desejo do nosso coração é o Senhor. Amém. E quando você tem Ele, o pastor Sandro, ele tem uma música que eu acho sensacional, não sei há quanto tempo ele não canta, mas que fala que quando ele se afasta de Deus, a comida fica fria, a casa está pequena. Como é que é o negócio? É um negócio assim, né? A comida fica ruim, está tudo muito caro. Ele olha para a vida e diz, a vida está horrível. Mas quando ele se aproxima de Deus, a comida fica boa, a casa está legal. Porque a nossa realização é o Senhor. Então eu quero dar uma palavra para você. Vamos buscar ao Senhor antes que venha o terremoto. Porque quando vier o terremoto, Ele vai vir para nos abençoar. Amém. Ele vai vir para nos transformar, nos levar para um lugar maior. E os terremotos vêm. A Bíblia fala, o Senhor fala, que uns constroem sobre a areia e sobre a rocha. Então virão os ventos. Ele diz assim, pode ser que venha um ventinho no teu casamento,
Pode ser que venha uma brisa, um vento e tal. Não, ele fala, virão os ventos. Ele não diz que pode ser que venha, ele diz que virão. Mas eu quero, quando vier o terremoto de Deus, eu quero que o terremoto me encontre adorando, cantando louvores, falando dele, glorificando o nome dele, orando com ele, lendo a palavra, estudando a palavra, glorificando, olhando para minha esposa e dando glórias a Deus, vendo um prato de comida na minha mesa a cada dia, dizer obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que botou aqui, porque eu não tenho capacidade nem de botar um prato na minha mesa, se Deus não me abençoar. Não é verdade, galera? Se Deus não abrir a porta, não vou conseguir fazer nada. Hoje é dia da gente tomar uma atitude. Quem está me ouvindo? A gente correr para perto de Deus, abrir a boca e cantar louvores, ter uma vida coisa linda, de adoração, ter uma vida de compromisso, perseverança. Galera, perseverança. Eu tenho notado alguns irmãos falharem na perseverança, se desculpando. É uma voz satânica dizendo, só uma vezinha, falta o culto, só uma vezinha, para de orar, só uma vezinha, vai para um outro caminho, só uma vezinha, não dizima não, esse mês está muito apertado, deixa para dizimar quando você tiver com bastante dinheiro, quando você ficar rico. Está vendo os irmãos da igreja que diziam? São todos ricos. Eles ficaram ricos primeiro, por isso que eles diziam, entendeu? Fala comigo, perseverança. Posturas perseverantes. De santidade. De busca. De adoração. De perdão. Aleluia. Dia de mudança. Dia de chegar perto de Deus. Vamos fazer isso agora? Vamos orar?